transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas, irmãos, para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, colocar as mãos sobre o nosso coração. Quero te convidar a entrar na presença de Deus através da oração, da fé, com o seu coração aberto para o Senhor, com o seu coração aberto para a presença de Deus, dando a Ele toda a liberdade de Ele fazer parte da sua vida. O Senhor está aqui neste lugar, a presença dEle está aqui conosco nesta hora, e nós convidamos você, encorajamos você, esquecer problemas, lutas, adversidades, dificuldades. Hoje é uma manhã em que você vai dedicar toda a sua oração, todo o seu louvor ao único que vive, ao único que reina, ao único que é poderoso, o nosso Deus, o Deus único, verdadeiro e fiel. O Senhor está aqui conosco, por isso você pode elogiá-lo, por isso você pode declarar a Ele que Ele é a razão de você estar louvado, glorificado e exaltado. Por isso nós o adoramos nesta hora, nós o exaltamos nesta hora. Buscamos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Queremos recebê-lo, queremos desejá-lo e desejamos estar cada vez mais perto dele. Senhor, nós amamos a tua presença, Senhor. Senhor, nós amamos a tua glória, nós amamos estar debaixo das tuas asas. Queremos nos refugiar, Senhor, na tua sombra. Tu és o nosso refúgio, tu és a nossa alegria, tu és a nossa força, o nosso sustento. Tu és tudo que nós precisamos, tu és tudo que nós necessitamos. Por isso, Espírito Santo começa a passear no nosso meio. Espírito Santo começa a tocar em corações, começa a tocar em vidas. Espírito Santo começa a descer, começa a se mover, movimentar. Movimenta agora, Senhor, as vidas que estão aqui conosco nesta hora. Diga para Ele: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Diga para Ele: eu não vivo sem a tua presença. Diga para Jesus: eu não vivo sem a tua glória, eu não vivo sem o teu aconchego. Eu quero senti-lo, eu quero recebê-lo. Diga para o Senhor: eu não vou sair desta reunião, eu não vou sair deste culto do mesmo jeito que eu cheguei, da mesma forma que eu me encontro. Eu não quero sair daqui hoje vazio, eu não quero sair daqui hoje sem estar transbordando. Eu quero transbordar a tua presença. Eu quero ser, Senhor, uma fonte. Que o Senhor venha nos jorrar de dentro de nós, que o Senhor venha lançar para fora, Senhor, todo o teu Espírito. Espírito Santo começa a passear, Espírito Santo começa a abrir os céus nesta hora. Abre os céus sobre a vida desta mulher, abre os céus sobre a vida deste homem, em o nome do Senhor Jesus. Louvado, glorificado é o nome do Senhor. Adore a presença dele nesta hora. Ele já está aqui conosco. Aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Sim, 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 Jesus. Aleluia. Tu és o único motivo que me fez chegar. Receba a presença do Espírito Santo nesta hora. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Aleluia, Jesus. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar.
que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Adore a presença do Altíssimo nessa manhã. Declare que é o Senhor o reino, é o Senhor toda a glória, é o Senhor todo o louvor. Nós te adoramos, Senhor. Tu és tudo que nós ansiamos. A tua presença, Senhor, sobre nós nessa manhã. Abra a tua boca em adoração a Ele. Declare que Ele é santo. Declare ao Senhor. Só tu és santo. Toda a igreja chama Ele de santo. Só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Sim, sim, Jesus. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Levante as suas mãos para o alto, levante as suas mãos agora. Com as suas mãos para o alto, com as suas mãos levantadas, continue adorando a Ele. Continue no espírito de adoração. Adore o Santo de Israel. Adore o Santo e verdadeiro Deus. Adore a Ele. Abra o coração. Jesus quer te achar em meio à adoração. Jesus está em busca dos verdadeiros adoradores. Então adore a Ele. Adore a presença dEle. Adore agora a presença fiel dEle, verdadeira dEle. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Para todo sempre o nosso Deus, Ele reina. Para todo sempre o nosso Deus, Ele reina. Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Declare isto, que Ele é o Rei das nações, que Ele é o Deus de todos os povos, de todos os seres que vivem. Ele é o nosso Deus criador, o nosso Deus forte. Espírito Santo começa a descer. Espírito Santo começa a se manifestar aqui no nosso meio. Espírito Santo começa a descer sobre este coração. Espírito Santo começa a colocar fogo neste lugar agora. Espírito Santo, aqueça os corações que estão aqui, Senhor. Aqueça os corações que estão aqui, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém.
és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro Jesus, só tu és santo, tu és santo, só tu és santo. Vem inflamar este lugar, Jesus. E não há outro como tu. Inflama este lugar, Espírito Não há Santo. outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Peça para o Senhor começar a inflamar agora este lugar com a presença dEle. Peça para o Senhor começar agora a inflamar este lugar com o Espírito Santo dEle. Que a presença do Senhor não venha cessar no nosso meio. Que a presença do Senhor não venha se acabar no nosso meio. Você que é um adorador do Espírito dEle. Oh, aleluia. Busque a presença do Senhor. Encontrei o meu lugar. Sim, 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 Jesus. Meu desejo é te servir. Faz em mim o teu altar. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Nós te esperamos nesse lugar. Nada é mais importante. Não há nada que eu queira mais. Traz os céus, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflama esse lugar. Peça que o Senhor ele venha inflamar esse lugar com a presença dele. Sinta o Espírito Santo ele te envolvendo com a graça dele nessa manhã. Ah, nós te adoramos, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Nada é mais importante. Não há nada que eu queira mais. Traz os céus, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Envolve-me, envolve-me. Sim, Jesus. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, Toma todo esse lugar. Santo Espírito
Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama esse lugar, inflama a minha alma com tua chama, vem derrama fogo no altar, não se apagará, inflama a minha alma com tua chama, vem derrama fogo no altar, não se apagará. Sopra o teu vento aqui, toma Todo esse lugar, Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar, Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar, inflama esse lugar. Aproveite esta oportunidade de estar na presença dele. Você pode agora tirar estes minutos para você, o Espírito Santo agora. Você pode agora tirar este tempo para você se fortalecer na presença dele. Você e a presença do Espírito Santo agora. Lembre-se que o Espírito Santo é uma pessoa. Lembre-se que o Espírito Santo, ele é um companheiro, ele é um parceiro, ele é o melhor amigo. E esta é a era do Espírito Santo, então você pode se envolver com ele agora. Você pode começar este mês cheio da presença dele. Você pode começar este mês cheio da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos. A presença dele está aqui no nosso meio. Ah, Espírito Santo, nós não vamos sair daqui do mesmo jeito. Ah, Espírito Santo, mantenha este fogo sobre este altar, Espírito Santo. E nós não falamos deste palco que está aqui em cima, nós falamos do altar que está em nosso coração. Aqueça este altar, pega fogo neste altar. Apresente as suas ofertas a Ele para que o fogo desça dos céus e receba. Apresente agora a sua vida ao Senhor. Apresente agora todo o seu caminho ao Senhor. Diga para Ele: Tu és o meu Deus, Tu és a minha rocha, Tu és o meu chão. Diga para Ele: eu vim aqui para te elogiar, eu não vim aqui para negociar contigo. Eu vim aqui hoje para te receber, eu não vim aqui hoje trocar moedas com o Senhor. Não, Espírito Santo, eu vim aqui hoje para sair batizado com fogo. Eu vim aqui hoje para sair batizado com avivamento. Eu vim aqui hoje para sair renovado, reavivado de novo. Você que faz tempo que não sente esta presença, você que faz tempo que não se envolve com a presença do Espírito Santo, quem sabe são muitos compromissos, quem sabe a sua rotina não tem te permitido, mas a presença dele já está no nosso meio, e você pode agora mergulhar neste rio de graça. Você pode agora mergulhar na presença do Senhor. Você pode agora fluir no Espírito Santo. Você que fala em línguas, comece a falar para você se edificar. Você que fala em línguas, comece agora a edificar o templo do Espírito do Senhor. Ah, aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 santo é o nosso Deus. Ele está aqui presente. A sua presença já está aqui. Nós podemos senti-la, nós podemos recebê-la. Vem, 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 vem mais da tua presença. O Senhor pode dar mais, então entrega mais, Espírito Santo. Sim, faz como diz aquele louvor: faça de novo, faça de novo. A terra clama, a terra grita, a terra pede pela tua presença. Então haja manifestação da presença do Espírito Santo no nosso meio.
Aviva-nos nesta manhã, Espírito Santo. Aviva-nos neste mês, Espírito Santo. Reata a sua aliança, fortaleça os corações, liberta da depressão, cura da ansiedade, tira a síndrome do medo, do pânico, do terror. Começa a fazer milagres, começa a fazer maravilhas, mostra os seus sinais, os seus prodígios. Sim, 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 Espírito Santo, o teu povo está aqui te buscando. Sim, 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 Espírito Santo, o teu povo está aqui se envolvendo com a tua presença. E se envolva, se envolva, se envolva. Não é no monte, não é no templo, mas o Senhor busca o verdadeiro adorador. Então fale com ele com verdade, fale com ele no Espírito, fale com ele agora com sinceridade. Revele para ele o que há no seu coração, revele para ele. Batiza, Espírito Santo, esta igreja, batiza, Espírito Santo, este lugar, batiza, Espírito Santo, agora. Começa a levantar os teus filhos, começa a levantar as tuas filhas, começa a distribuir a tua bênção, começa a distribuir os teus presentes. Oh, santo, 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 santo é o Senhor. O mundo está no caos, mas os céus ainda mantêm o seu controle. O mundo está no caos, mas os céus ainda mantém o comando. Sim, o trono do Senhor é inabalável, a palavra dele é imutável. Por isso nós podemos recebê-lo, por isso nós podemos abrir o coração para ele sem nenhum medo, sem nenhum receio. Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 aleluia. Receba os pedidos de orações, meu Senhor. Receba os pedidos que foram feitos a Ti nesta manhã, Senhor. Pedidos de ajuda, pedidos de socorro. Pessoas que vieram pedir, Senhor, paz e tranquilidade. Outras que vieram pedir, Senhor, um resultado no seu casamento, na sua casa, na sua família. Pessoas, Senhor, que vieram colocar em Tuas mãos novos projetos para este mês. Pessoas que vieram pedir, Senhor, portas abertas ao Senhor nesta hora. Vem, Espírito Santo, e receba. Vem, Espírito Santo, e realiza os pedidos. Realiza as maravilhas. Abra esta porta de emprego, meu Senhor. Outras que vieram para Te agradecer por aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Outros que vieram, Senhor, para colocar em Tuas mãos tudo aquilo que o Senhor tem feito na casa deles. Eles vieram, Senhor, Te louvar, eles vieram Te agradecer. Nós Te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. Te agradecemos pela bênção que o Senhor está derramando no nosso meio. Te louvamos por aquilo que o Senhor está fazendo aqui nos corações. Você pode levantar as mãos comigo e repetir a oração e falar: Senhor Jesus, diga: eu Te entrego a minha vida, os meus caminhos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Senta, irmãos. Obrigado, a presença do Senhor está aqui no nosso meio. A presença do Senhor está em toda esta cidade. Em toda a cidade de Rolante, a presença do Senhor está habitando, morando, reinando para a glória de Deus. Tivemos ontem o nosso evento do Celebrar e foi uma bênção. O Senhor, Ele ama ver o povo dele unido junto, o povo dele fortalecido, buscando um só Espírito, em um só batismo. E eu creio no que o Senhor vai fazer. Eu estava na prefeitura orando em uma das segundas-feiras e um dos responsáveis de lá disse: pastor, o ano começa agora, porque havia acabado o carnaval. E de fato o ano começou para nós pós-carnaval. Então nós sabemos que o Senhor vai fazer ainda por esses meses, por estes dias,
Nós lemos terça-feira no estudo do Apocalipse que os céus ele não está em caos. A terra pode estar em caos, mas os céus não estão em caos. Não há caos nos céus. A igreja do Senhor perseguida. O apóstolo do Senhor preso na ilha de Patmos. E o Senhor abre os céus para ele. Glória a Deus. E ele vê nos céus o trono de Deus. Ele vê a presença de Deus, a plenitude do Espírito Santo. Ele vê a igreja completa no céu. Ele vê toda a criação de Deus adorando e os céus respondendo à adoração. Então todas as vezes que nós adoramos, os céus respondem. Os céus se movimentam. Irmãos, não importa as guerras que estão acontecendo. Não importa as crises que estão acontecendo na terra. O nosso governo não é terreno, nosso governo é espiritual. Então nós nos movimentamos segundo o governo de Deus. Por isso não, como nós falamos, não te assuste. Permaneça firme. Mantenha a sua fé, irmãos. Isaac plantou numa terra onde não chovia. O Senhor vai revelar para você, nem sei porque eu vou falar isso, mas o Senhor vai revelar para você poços que estão enterrados e você vai desenterrar eles por esses dias, de onde o seu antepassado fazia a água sair. Então não tenha medo da crise que está se aproximando, não tenha medo dos sinais da crise que estão chegando. Crise só serve para trazer avivamento. Crise só serve para trazer a presença de Deus, a manifestação do Senhor. É necessário, permaneça firme em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 13, nós vamos ler até o versículo 11. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 até o versículo 11, em o nome de Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos que participaram conosco ontem do evento do Celebrai. Confesso para os irmãos que foi semanas de muito trabalho, de muito empenho, mas tivemos ontem ali aproximadamente quase 800 pessoas naquele lugar. Olha que bênção, irmãos. E o que mais me alegrou foi que poucos vieram de longe. Não chegava, acho que as 50 ou 60 pessoas que vieram de outras cidades, a maioria da nossa cidade. Veja como a igreja do Senhor, ela está se... Faltou igrejas ainda ali, faltou irmãos ainda ali. Mas a nossa cidade, ela é uma bênção, ela é guiada pelo Senhor. O Senhor, ele tem manifestado o poder dele. E nós cremos, né? Alguns ficaram na dúvida, pastor, o evento do Celebrai, ele é um evento que faz parte da Cuca? Não. O evento do Celebrai, ele é um evento do povo de Deus, ele não faz parte. O evento, a festa da Cuca vai começar agora, dia 4, né? 2 ou 4, alguma coisa assim. Então, o evento do Celebrai, ele está no calendário da cidade, mas ele não faz parte da festa da Cuca. Então, é um evento da igreja, é um evento do povo de Deus, onde o Senhor, ele se manifesta, ele toca, ele abençoa, ele fortalece. E foi bênção, o evento foi simples, mas com poder. Simples, mas corações foram transformados, né? Vidas foram alcançadas em o nome de Jesus, e nós saímos fortes daquele lugar. Domingo que vem vai ser dia 8, nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Glória a Deus. E eu não preciso lembrar os irmãos que Santa Ceia não se falta, a não ser por aquelas pessoas que trabalham no domingo, né? Tem gente que trabalha no domingo da ceia, então essa ainda há um respaldo para que ela não consegue vir. Mas Santa Ceia não se falta porque é comunhão. E o poder da comunhão não é só em beber o cálice ou em comer o pão, mas o poder da comunhão é estar com a igreja, é estar reunidos. Então,
Às vezes algumas pessoas falam assim, eu não vou participar da ceia, mas eu tomo em casa. Irmãos, o poder da ceia é estar em comunhão com a igreja. Este é o poder da Santa Ceia. É isso que nos faz ter parte com Cristo, porque um dia nós todos vamos morar no céu, e lá no céu os irmãos não vão ter placas de igreja. Então é um corpo unido, um corpo completo, né? A nossa intercessora da igreja, ela costuma dizer, pastora, a IECV será o coração da igreja. Será um coração que vai bombear. Ela não vai ser a melhor, porque precisa dos outros membros. Mas aonde há um coração, há vida, há sangue. Vamos pedir para o Senhor apresentar, pedir para Ele consagrar, e nós vamos apresentar a palavra. Senhor, fala conosco nesta manhã. Usa a tua mensagem, tua palavra, para falar nos corações de todos os que estão aqui. Assim como o Senhor falou conosco, fala com o teu povo. Senhor, nós queremos transmitir aquilo que o Senhor tem nos dado. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler até o versículo 11. Diz assim, na minha Bíblia fala, a adoração a outros deuses. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, servindo-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho do Senhor, o seu Deus. Ordenou a vocês que seguissem, eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou a mulher que você ama, ou o seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que viveram ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um ou outro lado da terra. Não se deixem convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade nem compaixão dele, e não o proteja. Você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-los do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá, todos temerão, e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Deuteronômio, capítulo 13, ele é um dos textos mais fortes e duros que se pode ler, mas também necessário. Deuteronômio significa lembrança ou relembrar. E o profeta Moisés, ele está relembrando o povo das leis do Senhor. Ele levanta o seu discurso e ele faz o povo lembrar dos mandamentos, das ordens, das leis, porque há uma nova geração. A geração do passado morreu no deserto.
A geração do passado não sobreviveu no deserto. Então é necessário que ele venha e que ele pregue novamente para o povo. E isso aqui me ensina bastante. Eu e você recebemos a palavra de Deus, conhecemos o Senhor, mas é necessário que nós sejamos a voz precursora do Senhor para as próximas gerações. Algumas pessoas não entendem por que eu devo de estar toda hora na igreja, porque eu tenho que ler a Bíblia se eu já a conheço, para que você possa transmitir às próximas gerações. Há muito tempo atrás nessa igreja eu falei, eu já não venho mais para a igreja para mim ser salvo, eu sei que sou salvo. Eu não preciso estar mais na igreja para mim ser salvo, eu venho por causa que eu tenho que salvar gente. Eu tenho que revelar a salvação a pessoas. Isso é bastante importante, muito importante nós entendermos que a gente não pode parar de vir à igreja porque temos um alvo, temos vidas que precisam ouvir a palavra que um dia nós ouvimos. Moisés então traz um discurso duro, um discurso sério, um discurso forte. Ele começa falando sobre um falso profeta. E eu queria falar aqui para os irmãos que um falso profeta não é aquele que erra apenas as profecias. Mas um falso profeta é aquele que acerta muitas vezes as profecias. O falso profeta é aquele que acerta muitas vezes as predições. O falso profeta é aquele que realiza muitos milagres. Jesus vai declarar isso no livro de Mateus, falando que os falsos chegaram até ele e falaram: mestre, no teu nome nós curamos. No teu nome nós libertamos, no teu nome nós pregamos, no teu nome nós batizamos. E Jesus vai falar para eles: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque não sei quem vocês são. Amar a Deus não é simplesmente crer nele. Amar ao Senhor não é simplesmente acreditar nele. Amar a Deus é defender, é proteger a fé que tem nele. Amar ao Senhor vai muito além de expressar com a voz: eu creio em Deus. E Moisés vem trazendo exatamente isso para o povo, para esta nova geração, uma geração que futuramente vai possuir a terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados. Irmãos, nós um dia vamos possuir, nós um dia vamos herdar uma terra que mana leite e mel. A terra onde o nosso Senhor mora, a terra onde o nosso Deus habita, o céu, a Nova Jerusalém, o paraíso, como muitos gostam de interpretar. Há um lugar santo para nós morar. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós vamos ser provados no meio do caminho. Enquanto nós não habitamos ainda lá, ainda não moramos neste lugar, enquanto nós ainda não herdamos esta terra, o Senhor vai nos provar. E o profeta Moisés, ele começa falando sobre este falso profeta. Quando nós lemos aqui o capítulo 13, irmãos, nós somos lembrados de que seguir o Senhor envolve renúncia, discernimento e zelo. Se alguém quer seguir o Senhor, precisa compreender que vai exigir de nós muita renúncia. Nós vamos ter que renunciar a coisas que a gente gosta muito. Nós vamos ter que deixar coisas que nós gostamos muito. Nós vamos precisar ter muito discernimento, muito zelo. Então, amar a Deus acima de tudo não é só crer em Deus, mas é proteger a fé que nos foi confirmada, a fé que nos foi dada. E no capítulo 13, o Senhor expõe aqui 2 perigos que podem afastar o povo do Senhor, que podem tirar você da presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os perigos que levam à idolatria. Alguém sabe o que é idolatria aqui, gente? Levanta a mão.
Alguém sabe o que é idolatria? Levante a mão. O idólatra não herdará o reino dos céus. Veja como o Senhor está conduzindo o seu povo para habitar uma terra que Deus prometeu aos seus antepassados. O Senhor está trazendo santificação para eles, o Senhor está ensinando eles. E ele começa falando sobre o falso profeta. Do versículo 1 ao versículo 5, eu quero ler de novo, diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e anunciar a vocês um sinal miraculoso, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, e vamos adorá-los. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Glória a Deus. Olha o recado do Senhor. Irmãos, muitos profetas, o apóstolo João vai falar, têm saído mundo afora. Muitos falsos profetas. E levado muitos à idolatria. E levado muitos a adorar um falso Deus. Ao espírito do erro. A um falso ensino. E é engraçado como que o Senhor ele age com o seu povo. Ele fala sobre o falso profeta, o sonhador, aquele que fala e acontece. O Senhor muitas vezes vai permitir que falsos profetas se aproximem de você e falam coisas sobre você e falam coisas que vão acontecer. E Ele vai permitir que aconteçam. E isso tudo para pôr você e eu à prova. Porque o Senhor quer provar o nosso amor. O nosso coração. O Senhor quer saber se nós amamos Ele mais do que as predições, mais do que os sinais, mais do que os milagres. O Senhor nos põe à prova. Este é o momento do discernimento do povo de Deus. Esta é a hora. Os profetas iriam se aproximar. Eles iriam falar prodígios. Eles iriam fazer prodígios. Eles iriam fazer milagres. E eles eram falsos. E o Senhor iria permitir que os milagres acontecessem. E aí o Senhor diz: mas eu estou provando vocês. Eu provo vocês com o falso. Eu provo vocês com o falso. Eu quero saber se vocês me amam de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. Isso é muito, muito forte. Porque esses falsos profetas levavam o povo à idolatria. Eles iriam lá, fariam milagres, fariam maravilhas. E eles falariam para o povo: vamos adorar outro Deus, não o Deus de Israel. Adorem outro Deus. E não vamos muito longe, tem muitos que já se prostraram a deuses pagões por causa de sinais. Tem muitos que já foram a deuses pagões porque querem milagres, porque querem sinais do céu. A pergunta que fica é: aonde está o nosso amor com Deus? O nosso amor é provado. Veja, irmãos, que esse falso profeta, ele não erra a previsão, ele não erra o milagre. E Deus muitas vezes, ele permite este cidadão falso se aproximar de mim, de você, para que nós venhamos aí a ter discernimento. E o Senhor faz isso por quê? Para nos provar, nos testar, para ver se o amamos de todo o coração, de toda a alma,
como está escrito neste verso 3. Então, o amor pelo Senhor precisa ser mais forte do que a atração por milagres ou experiências sobrenaturais. Tem alguém que veio buscar milagres aqui, gente? Levanta a mão. Mas o seu amor deve ser mais forte do que a atração pelos milagres e pelas experiências sobrenaturais. Eu quero te ensinar uma coisa, vai ter momentos que o Espírito Santo vai guiar você até o milagre. Mas venha à igreja, venha buscar o Senhor por amor. O busque por amor. Porque se você busca somente experiências sobrenaturais, se você busca somente milagres, você corre um grande risco de cair no teste do Senhor, na prova do Senhor. E sim, o Senhor te prova, o Senhor te testa, porque Ele quer saber sobre o amor que você tem por Ele. Amar a Deus acima de todas as coisas vai exigir de nós discernimento na caminhada com o Senhor. Você precisa buscar a Deus por amor e não por experiências sobrenaturais. Veja que pouco na nossa adoração nós buscamos milagres. Enquanto nós estamos adorando, pouco falamos cura, liberta, transforma. Há este momento, mas há mais, adore, louve, se entregue, se renda. Peça poucos sinais a Deus e ame Ele mais. Peça poucas experiências sobrenaturais e ame Ele mais. Para que você não caia na idolatria. Para que você não se desvie do verdadeiro Deus. O Senhor sabe que você sofre. O Senhor sabe que você passa. O Senhor sabe que você precisa de portas abertas. O Senhor sabe que você precisa de cura. O Senhor sabe que você precisa de força. Entenda que o seu Deus é um Deus que provê todos os dias o pão cotidiano. Mas para aquele que busca o reino em primeiro lugar. Para aquele que busca a justiça em primeiro lugar. O primeiro perigo que o Senhor expõe é um falso profeta. Aquele que vai trazer predições, aquele que vai fazer sinais. E os sinais vão acontecer porque Deus vai permitir. As previsões vão acontecer porque Deus vai permitir. E ele diz: não ouçam ele. Não escutem ele, porque o Senhor está pondo vocês à prova. Não seja atraído à idolatria por causa de milagres. Não se desvie do Senhor por causa de milagres. O seu amor deve ser mais forte do que a atração por poderes miraculosos. O seu amor ao Senhor deve ser mais forte do que a atração por poderes miraculosos. Busque ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, e você verá e viverá coisas extraordinárias. O primeiro perigo que afasta é a ânsia, é a ansiedade por querer milagres, por querer sinais, por querer maravilhas. Mas o Senhor está provando o povo dele, o Senhor está testando o povo dele, para ver se esse povo ama ele de todo o coração, de toda a alma. Então o amor que nós temos que expressar ao Senhor, ele deve ser forte, mais forte do que a atração por milagres ou experiências sobrenaturais. Porque muitos têm se prostrado diante de deuses falsos por causa de sinais miraculosos. Por causa de sinais miraculosos. Quantos vão até os deuses pagões? Quantos vão até os deuses falsos? Porque eles prometem milagres, porque eles prometem sinais, porque eles prometem maravilhas.
O Senhor está educando o seu povo, o Senhor está disciplinando o seu povo, o Senhor está relembrando os mandamentos dele para o seu povo. É uma nova geração. É uma geração que vai herdar, é uma geração que vai possuir uma terra que mana o leite e o mel. E eles precisam estar com amor a Deus lá no alto. Eles precisam amar a Deus acima de todas as coisas, irmãos. Eles vão invadir cidades e estas cidades têm falsos profetas. Você consegue entender isso ou não? O Senhor um dia vai fazer você entrar em lugares aonde terão pessoas falsões pela permissão de Deus, mas que não é um Deus verdadeiro. E o Senhor está dizendo: tirem do meio de vocês o mal, eliminem o mal do meio de vocês. Matem o profeta, matem o falso, acabem com o erro, acabem com a idolatria. Nós somos filhos de Deus e nós adoramos e seguimos somente um Deus. Como que é o nome dele? Como é o nome dele? Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. E nós não temos outro Deus, irmão. Ele é o único. Ele é o primeiro. Ele é o último. Você sabe o jeito que são os olhos dele? Você sabe como que são os olhos do Senhor? Como fogo, como relâmpago. Esse é o nosso Deus. Nós não o vimos, mas os olhos da fé nos faz ver. No verso 5 diz: eliminem o mal do meio de vocês. Acabem com a idolatria. Terminem com a idolatria. E aqui nós podemos nos aprofundar. Muitas pessoas, eles tendem a entender que ser idólatra é ter uma imagem de escultura dentro de casa também. Mas o Senhor está falando de um falso profeta que leva o povo a adorar um falso Deus. No passado se usava muito, principalmente na época de Abraão, quando o Senhor fala para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai deste lugar, porque este lugar é um lugar pagão. Eles construíam imagens e adoravam as imagens. Então o Senhor manda: elimine o mal, Abraão, do meio de você. Saia, vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão vai embora. Irmão, nós não podemos aceitar na nossa casa, nós não podemos aceitar no nosso trabalho, nós não podemos aceitar no nosso dia a dia a idolatria. Nós temos que mandar a idolatria embora. E hoje nós vivemos em um mundo moderno, onde a ciência ela avança. A idolatria saltou de um jeito tão grande que as pessoas idolatram homens, cantores, artistas, atores, pastores, líderes religiosos, bandas seculares, bandas gospel. Longe de nós a idolatria. Fuja da idolatria, elimine o mal do meio de vocês. Adore o Senhor, se prostre para o Senhor, siga ao Senhor. Tem gente querendo se vestir como um Deus pagão. Quer andar igual, quer se vestir do mesmo jeito, quer seguir a mesma rotina, quer comer da mesma forma. E o Senhor está falando: tirem a idolatria do meio de vocês. Acabem com a idolatria. Não recorra à idolatria por causa de sinais. Continue seguindo o seu Deus. Glória a Deus. Este é o primeiro perigo que pode afastar você de Deus. O falso profeta. Esse falso profeta, irmãos, ele revela, ele cura. Este falso profeta, ele fala coisas profundas, ele prediz coisas que podem acontecer e vão acontecer porque o Senhor vai permitir. Mas ele leva o povo a um Deus estranho. Você já ouviu aquela frase que está escrita na Bíblia, aquele versículo que está escrito assim: porque Deus não é homem
para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Alguém já ouviu, já leu esse versículo, gente? Sabe quem falou isto? Você sabe quem falou isto? O maior falso profeta que a Bíblia denuncia. O Balaão. Balaão profetizava por dinheiro. Balaão recebia presentes. Balaão viu o nosso Cristo, mas ele era um falso profeta. Tenha discernimento para que você não caia na idolatria. Falamos semana passada, não saia seguindo qualquer um. O segundo perigo, irmãos, que leva o povo a se afastar de Deus e que os leva à idolatria, está no versículo 6 ao versículo 11, né? Vamos ler o versículo 6, diz assim: se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado secretamente, instigá-lo dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um e outro lado da terra. Não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade, nem compaixão dele, e não o proteja. Você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo o Israel saberá disso, todos temerão e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. Glória a Deus. Aqui a idolatria o perigo fica um pouco mais difícil. Porque o segundo perigo que leva muitas pessoas à idolatria, à adoração a deuses estranhos, vem de dentro de casa, de parentes e de amigos íntimos. Eu tenho 12, 13 anos, fizemos agora em novembro, né? 13 anos que nós pastoreamos igrejas. 13 anos que nós cuidamos de pessoas. E eu já vi muitas pessoas saírem da presença de Deus por causa de filhos, de amigos, de esposa, de marido. Muitos se afastaram do Senhor por causa da idolatria. Muitos filhos levaram pais à idolatria. Muitas esposas, muitos esposos levaram o seu cônjuge à idolatria, a seguir um Deus estranho. Então esta parte aqui é a mais dolorosa, porque ela fala de parentes, de amigos, e no verso 6 a 7 menciona irmão, filho, esposa e amigo. A forma de idolatria aqui, ela vem mais sutil, vem pelo afeto, pelo relacionamento e a confiança. Então, você que já está na igreja há mais tempo, você já viu isto, que o amigo mais próximo, o familiar mais próximo, por causa do afeto, por causa desse relacionamento de confiança, muitos deixaram de seguir o verdadeiro Deus e começaram a seguir as imagens de escultura. Muitos abandonaram o verdadeiro Deus e partiram para a idolatria. Quantos e quantos e quantos já saíram da igreja por causa de parentes, por causa de amigos, por causa de familiares e foram seguir deuses falsos, deuses mentirosos, deuses pagãos. E na época de Israel havia muito necromante. Alguém sabe dizer ou sabe interpretar o que são necromantes? Alguém sabe ou não? Alguém sabe que está aqui o que são necromantes? Necromantes são pessoas que no passado e até os dias de hoje, elas consultavam os mortos. E os mortos vinham falar com elas, mas a Bíblia diz que isso é uma condenação. É uma abominação.
é um pecado. Vamos seguir outro Deus, não precisa deste Deus da igreja. Lá é mais light, lá é mais simples, lá é mais fácil. Lá você não precisa largar nada, lá você não precisa deixar nada, lá você pode continuar tendo a sua fé. Mas nem você e nem o seu antepassado conheceram essa prática. E o Senhor está denunciando que o perigo para afastar eu e você da presença de Deus vem sutil, vem de dentro de casa. Eu nasci assim. A minha casa já tem esse costume, lá eles adoram Deus dos pagões. Mas quando você conhece o Senhor, você deve de segui-lo. Se você ama a Deus, vai exigir você falar não para o seu amigo. Vai exigir você falar não para o seu filho, você falar não para a sua esposa, você falar não para o seu parente. A forma de idolatria, aqui nesses versículos, ela vem sutil, vem pelo afeto. Mas no verso 6 diz: não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não se deixe convencer, irmãos. Um pregador um dia chegou na igreja, ele não era pregador, ele era um homem que cultuava imagens de escultura nos anos 90. E ele chega na igreja evangélica. Ele está passando na frente da igreja. E nós sabemos que a igreja evangélica ela começou a explodir forte no Brasil, crescer forte no Brasil nos anos 90 para cá. Ela veio crescendo cada vez mais rápido. E ele está passando na frente da igreja. E ele para na frente da igreja e olha toda a igreja branca. Hoje nós temos a cor preta, mas naquela época a igreja era toda branca, com algumas cadeiras ali. E tem um púlpitozinho no meio. Ele chega e entra e um pastor está lá. E ele pergunta: que lugar é esse? E o pastor diz: é uma igreja. Ele olha: uma igreja que não tem imagens? Uma igreja que não tem Deus? Ele falou: não tem Deus. E nós o seguimos e nós cremos nele. Então ele pega a Bíblia e revela para ele. Nós somos devotos, fiéis. Nós não somos idólatras. Diga glória a Deus. Nós somos devotos a Deus. Nós somos fiéis a Deus. Seguir ao Senhor, ser fiel a Deus, vai exigir de você falar não para sua avó. Vai exigir você falar não para o seu amigo. Não, eu não busco esse Deus pagão. Vai exigir você falar não para sua esposa. Não, eu não busco esse Deus pagão. Vai exigir você falar não para o seu amigo. Não, eu não busco esse Deus pagão. O meu Deus, ele não está mais no madeiro, ele não está mais pendurado, ele desceu daquele madeiro. O meu Deus não foi feito pelas mãos de homens, o meu Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador. Salmo 150 fala que o povo louva o Criador. Irmãos, às vezes a fidelidade a Deus vai exigir de nós o não, até para pessoas que nós amamos profundamente. Isto é doloroso, mas é necessário. Isto é doloroso, mas é necessário. Você precisa dizer não para aquela pessoa que quer afastar você da presença de Deus. Você consegue entender isso, não? Você precisa dizer não para aquele para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu amigo mais íntimo. Você precisa dizer não, não, eu não vou sair dos caminhos do Senhor. Não, eu não vou sair da presença do Senhor. Eu não adoro outro Deus, eu não me rendo, eu não me vendo, eu não me troco, eu continuo adorando o verdadeiro Deus. Eu não sou idólatra, eu sou devoto, eu sou fiel ao Senhor. É uma nova geração que precisa entrar em uma terra que emana leite e mel, irmãos. Eles precisam chegar lá.
fiéis a Deus. Eles precisam herdar esta terra. Nós não bebemos 2 cálices, nós bebemos só um. Diga glória a Deus. Nós não bebemos 2 águas, nós bebemos só uma. Então o Senhor está chamando você nesta manhã. A presença do Senhor está chamando você nesta manhã para a fidelidade a Ele, para o amor a Ele. O Senhor vai provar o seu amor, o Senhor vai provar a sua fidelidade, o Senhor vai permitir os falsos profetas chegarem perto de você. Sim, o Senhor vai permitir o seu familiar mais chegado ir até você para tentar tirar você da presença de Deus. E é nesta hora que você tem que se posicionar. Sabe por quê? Porque Deus deve estar no centro da sua vida. Mesmo que tudo ao seu redor tenta puxar você para longe dele. Deus deve estar no centro da sua vida. Mesmo que o seu filho tente puxar você para longe de Deus. Mesmo que a sua esposa tente puxar você para longe de Deus. Mesmo que o falso profeta tente puxar você para longe de Deus. Deus continua, Ele continua e Ele tem que continuar a estar no centro da sua vida. Você não precisa se prostrar a nenhuma imagem. Você não precisa se prostrar diante de nenhum homem. Não, irmãos. Você precisa adorar o Senhor. Louvar o Senhor. Exaltar o Senhor. Nós não precisamos de simpatia. Não precisamos de nada disso, irmãos. Nós só precisamos ter fé. Diga glória a Deus. Só fé. Isso é muito forte. Porque o Senhor está preparando um povo para herdar uma terra. Nós não somos místicos. Nós somos crentes. O nosso poder está nele. Fuja da idolatria, seja fiel a Deus. Ser fiel a Deus vai exigir de você muita coragem. Ser fiel a Deus vai exigir de você muita coragem. Você precisa ter coragem para seguir o Senhor. Porque muitas pessoas vão tentar fazer você ficar longe de Deus, afastar você de Deus. A palavra do Senhor está dizendo para nós: eliminem do meio de vocês o mal. Não ouçam pessoas que tentam levar você a deuses falsos. Eu quero ser bem aberto aqui para você hoje, eu posso? Você é maduro para ouvir alguma coisa mais forte assim? Você tem estrutura para ouvir algo que te confronte bastante? Não siga os deuses pagãos. Não siga a idolatria. Seja você o primeiro a levantar a sua mão e falar não. Seja você o primeiro a levantar a sua mão e falar não. Não, eu sigo só o meu Deus. Não, eu creio só no meu Deus. Não, eu acredito só no meu Deus. Ele é o meu Deus. O Deus que fez a terra, o Deus que fez os céus, o Deus que fez tudo, o Deus que cria, o Deus que continua criando. Glória a Deus. Há 4 seres viventes nos céus. Um com cara de boi, outro com cara de leão, outro com cara de homem e outro com cara de águia, como que voa. E esses 4 seres representam toda a criação de Deus. E a Bíblia diz que eles adoram o Senhor 24 horas por dia. E enquanto eles adoram, a igreja se prostra. De eternidade em eternidade só existe um Deus verdadeiro. E este é o Deus da Bíblia. E este é o Deus da Bíblia. Não caia em falácias. Não caia em fábulas. Creia no seu Deus. Seja fiel a Deus, irmãos. Fuja do perigo que levam você, ou que levam o povo, ou que tentam levar o povo para a idolatria. Glória a Deus.
todos estes que nós lemos aqui, esses dois aqui, depois vai falar, eu quero te encorajar a chegar em casa, vai falar também da cidade apóstata, mas estes dois aqui, eles têm algo em comum, eles levam o povo a seguir outros deuses. Eles levam o povo a adorar outros deuses. E o Senhor está falando para mim e para você, vocês são a minha igreja. Vocês são o meu povo. Senhor da Bíblia. Ele é devoto a alguma imagem, ele é devoto a algum homem, ele é devoto a alguma coisa, algum espírito. E por muitas vezes ele tenta levar você por este caminho. Mas o Senhor está falando para você, não o siga, não dê ouvidos a ele. Não é o pastor que está falando para você, é Deus que está falando para você. Quem sabe um falso profeta, ele anda te visitando, ele até fala coisas para você. Quem sabe você anda na internet, no TikTok, no YouTube, no Facebook, no Instagram, olhando um falso profeta e ele acerta previsões a respeito da sua vida. Irmão, e você sabe que ele é um falso profeta porque ele adora um Deus que você não conhece. Ele tem uma forma, ele tem um estilo de vida diferente daquele que a Bíblia manda ter. Mas porque ele acerta, porque ele fala coisas profundas. Você está ali olhando a ele, observando ele, cuidando e muitas vezes crendo e colocando fé nele, pois o Senhor está dizendo para você, eu estou provando você. Eu estou testando você. Se você quer uma resposta de Deus, dobre os seus joelhos, abra sua Bíblia e Deus vai responder você. Se você quer uma resposta de Deus, faça um jejum. Se você quer uma resposta de Deus, venha para a igreja, busque a Ele. Eu sei que há irmãos aqui hoje que têm familiares, que têm cônjuge, que também é um idólatra, busca um Deus pagão, um Deus que você não conhece, é uma forma diferente, e aí fica complicado, é doloroso, é difícil falar não para a esposa, é difícil falar não para o esposo, é difícil falar não para o amigo mais chegado, mas se ele está instigando você a buscar um Deus pagão, irmãos, seja você o primeiro a levantar a mão contra ele. E falar, eu não negocio a minha fé. Quem sabe o seu Deus, que é o Deus dos céus, o Deus da terra, ele ainda não abriu as portas para você da forma que você quer. Quem sabe o seu Deus, que é o Deus dos céus, o Deus da terra, ele ainda não movimentou as coisas no mundo físico, no mundo espiritual, do jeito que você imagina. Porque ele está provando você. Ele quer que você dê ouvidos a Ele, que você creia nele. Deus tem algo maior para a sua vida. Deus tem algo mais grande para a sua vida, irmãos. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Quando você lê essa parábola, você entende que Deus nunca começa com coisas grandes. Deus começa com coisas pequenas. O falso ensino sempre vai ensinar você, você precisa começar arrebentando. Não, você não precisa começar arrebentando. Você precisa começar do jeito de Deus, da forma de Deus. E Deus começa pequeno. Então o Senhor não precisa rasgar o céu de um lado para o outro lado. Ele precisa só enviar uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, já é o suficiente. Diga glória a Deus. Nós não precisamos nos cortar, nós não precisamos dançar da manhã até o meio-dia, da noite até a outra noite para fazer o fogo dos céus descer. Não, nós precisamos dobrar os joelhos, colocar a cabeça no meio das pernas e falar, mostra para esse povo que só o Senhor é o Deus de Israel. E o fogo desce. Então não busque atrações, não busque experiências sobrenaturais. Busque a Deus. Busque o Senhor.
Ouça a voz do Espírito Santo. Nós cantamos terça-feira, se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, dê a Ele louvor. Se você for capaz de adorar, a prova vai passar. Diga glória a Deus. Seja adorador do único Deus, do verdadeiro Deus. Seja fiel, devoto, irmão, ao Senhor. Você consegue hoje sair daqui com coragem? Para chegar em casa e falar para aquele seu familiar, para falar para aquele seu amigo: cara, eu não negocio a minha fé, eu não vou buscar esse Deus pagão. Às vezes a gente quer equilibrar todas as coisas. É verdade ou não é? A gente não quer ficar de mal nem com um nem com o outro, mas vai ter momentos que a gente vai ter que se posicionar e falar não. E quero te falar também que Deus vai te falar muitos nãos na sua vida. Quero falar para você que Deus vai falar para você hoje não. Não é momento, não é hora. Você não está pronto. Diga não à idolatria e diga sim à fidelidade. Seja devoto do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem entendeu? Fica de pé então em nome de Jesus. Eu quero te convidar a você vir aqui na frente do altar. Fechar os seus olhos. O seu Deus, Ele é capaz, Ele é poderoso para mudar a sua situação, se você apenas adorá-lo. Você não vai precisar fazer nada, você vai só adorá-lo. Você só vai amá-lo de todo o seu coração. Você só vai exaltá-lo de todo o seu coração. Deus está te chamando para você ser um devoto dele. Deus está te chamando para você ser um devoto da presença dele. Aleluia, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor. Cria em nós um coração devoto ao Senhor. Cria em nós um coração devoto ao Senhor, Jesus. Bendito é o seu nome para sempre. Bendito é o seu nome para sempre, meu Senhor. Nós não vamos negociar nossa fé. Nós não vamos negociar nossa devoção. Somente o Senhor é o nosso Deus. Somente o Senhor é o único, verdadeiro, fiel. Aquele que faz todas as coisas, aquele que cria todas as coisas. Espírito Santo de Deus, que nesta manhã toda idolatria cai por terra deste coração. Espírito Santo de Deus, que nesta manhã toda idolatria, todo falso ensino, todo falso Deus cai por terra neste coração. Senhor, nós queremos te seguir, nós queremos te honrar, nós queremos seguir a tua palavra. Nós queremos seguir, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Há uma terra que nós vamos herdar, há uma terra que nós vamos possuir. E para que possamos possuir esta terra, Senhor, que toda idolatria caia por terra do nosso coração. Que a partir de hoje todos os ídolos que nós levantamos no decorrer dos dias, dos anos, venham cair por terra. Que a partir de hoje todos os ídolos, Senhor, que estão sendo instigados até nós, eles venham, Senhor, ser eliminados da nossa vida. Que você possa hoje sair deste lugar livre da idolatria. Que você possa sair deste lugar hoje livre de toda adoração a deuses pagãos. Que você possa sair deste lugar hoje livre a toda idolatria. Sejam livres, sejam libertos pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, acha no meio desta igreja agora aqueles que são devotos a Ti. Espírito Santo de Deus, acha no meio desta igreja aqueles que são devotos ao Senhor. Que o seu coração possa se acender agora, em nome de Jesus.
Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo de Deus, realiza maravilhas no nosso meio agora. Senhor, o Senhor não precisa revelar muitos sinais para que possamos crer em Ti. A Tua palavra para nós já é o suficiente. Nós não precisamos Te ver com os olhos físicos. A nossa para ver a beleza ouve ao Senhor da Tua santidade. Feche os seus olhos, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua Quero vida. ver os contornos de Seu rosto, Oh, aleluia. contemplar até os poros de Sua pele e todo o esplendor da glória em Ti hei de encontrar. Obrigado, Jesus. Abra os meus olhos. Peça para o Senhor uma libertação genuína, fiel e verdadeira. Ver a beleza da Tua santidade. Assim Tu me mantens apaixonado por Ti. Assim Tu mantens o amor que arde em mim. Assim aperto os passos, mas me humilhas. Eu caminho quando eu olho pra Ti. Assim Tu me mantens apaixonado por Ti. Se apaixone pela presença dEle. Assim Tu mantens o amor que arde em mim. Assim aperto os passos, mas me humilhas. Eu caminho quando eu olho pra Ti. Levante as suas mãos e declare isso agora. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do Seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do Seu toque de novo, e de novo, e de novo. Eu preciso do Seu toque, Deus. Peça para o Senhor para que Ele venha abrir os teus olhos. Ah, Jesus, que nós não possamos cair no engano, Senhor, do inimigo. Jesus, mas que nós possamos estar em alerta, meu Pai, para que continuamos a caminhada para com o Senhor. Nós Te adoramos. Faça as escamas caírem, Senhor. Tem escamas caindo nessa manhã. Elas estão caindo dos teus olhos. O Senhor está fazendo você ver. Faça as escamas caírem ao chão. Assim eu Te vejo nitidamente. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Assim eu Te vejo nitidamente. É o Seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver.
Sem o seu toque eu não enxergo nada, é tudo escuro, tudo é embaçado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque eu não enxergo nada, é tudo escuro, tudo é embaçado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque eu não enxergo nada, é tudo escuro, tudo é embaçado. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Eu preciso do seu toque, Deus. Levante as mãos para Ele. Não negocie a sua fé em Deus. Tenha coragem de dizer não para aqueles que estão tentando te afastar da presença de Deus. Tenha coragem de dizer não para aqueles que estão tentando te levar para longe dos caminhos do Senhor. Comece a se posicionar a partir deste dia. Comece a se posicionar a partir de hoje. Dia 1/3/2026, surja no nosso meio devotos fiéis ao Senhor. Pessoas que vão possuir, pessoas que vão herdar a terra prometida. Pessoas que vão se levantar como uma nova geração. Geração de adoradores. Geração de homens fiéis, de mulheres fiéis. Não dê ouvidos àqueles que estão tentando te levar para longe dos caminhos do Senhor. Continue seguindo o Senhor. Ainda que a sua vida não esteja da forma que você queria que estivesse, o Senhor está provando você, o Senhor está testando você. Ele precisa espremer de dentro de nós, Ele precisa colocar para fora de dentro de nós toda a idolatria, para que o dia que o Senhor nos colocar em uma terra que emana leite e mel, nós possamos ser fiéis a Ele e reconhecer a Ele em todos os nossos caminhos. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem satisfeito é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Bem satisfeito é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Pai, levanta neste lugar. Levanta hoje no nosso meio, Senhor, pessoas que não se deixarão serem seduzidos pela atração de sinais, pela atração, Senhor, de milagres. Pessoas que não vão ser atraídas, Senhor, por causa de prodígios. Nós não queremos, Senhor, correr atrás de bênçãos, mas nós queremos Te obedecer e as bênçãos correrem atrás de nós. Faça as escamas caírem dos nossos olhos, para que possamos ver a beleza do Senhor, para que possamos ver a grandeza do Senhor. Que o seu coração seja totalmente de Deus, que a sua fé seja totalmente em Deus. Só há um caminho que leva para Ele, o nome dEle é Senhor Jesus. Nós entregamos você nas mãos do Senhor nesta hora. Que toda rebelião venha cair por terra, que todo mal seja eliminado do seu meio. Que você chegue hoje na sua casa, que você chegue amanhã no seu trabalho, posicionado. Que a sua fé seja uma fé posicionada. Você não vai negociar a sua fé. Você não vai mais ser omisso, você não vai mais ser covarde. Você vai se posicionar a partir de hoje. Que você crê no verdadeiro Deus, que você acredita no verdadeiro Deus. Pai, nós abençoamos o seu povo em o nome de Jesus. Se você crê, diga que assim seja. Glória a Deus. Dê uma salva de
palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus está chamando você para ser fiel a Ele, somente a Ele. Se posicione no seu trabalho, se posicione na sua casa. Sabe falar, não, eu creio nesse Deus, eu não creio no seu Deus. Eu creio no Deus da Bíblia. Eu não creio neste Deus, eu creio no Deus da Bíblia. Você não precisa fazer nada, você precisa continuar crendo e o Senhor muda a sua vida. Creia. Só há uma coisa que agrada o Senhor, o que que é? A fé. Se nós tivermos fé, é isso que vai mudar a nossa vida no Senhor, porque é isso que agrada o Senhor. Tenha fé no único Deus. Glória a Deus. Senta, meus irmãos, no seu lugar, em nome de Jesus. Vou terminar essa reunião para nós poder ir para casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós não poderíamos ter começado melhor este mês de março. Com uma palavra dessas, o Senhor nos instruindo. Às vezes a gente esquece, né, que a idolatria ainda opera no nosso meio. Às vezes a gente acha que isso é besteira, mas não, irmãos. Há muitos que estão se desviando do caminho do Senhor por causa da idolatria, indo por um caminho errado. Eu sei, irmãos, você vai trabalhar com pessoas que de todos os tipos, de todos os níveis, de todas as personalidades, mas você precisa estar posicionado a respeito da sua fé, a respeito da sua crença. A sua conduta cristã tem que estar posicionada neste momento. E é isso que vai fazer toda a diferença. Dia 12, quinta-feira, aqui na igreja, 7h30 da noite, vai ter um encontro de mulheres. Cadê as mulheres? Dá um glória a Deus. Não tem ninguém. Cadê as mulheres? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. As mulheres devem de vir para cá, quinta-feira, encontro das mulheres. Então é uma bênção. Amém. Vem buscar a presença de Deus. A reunião de mulheres é uma reunião assim, abençoada. Só não é mais forte do que a nossa, dos homens aqui na igreja. Glória a Deus. A nossa voz é mais grave, né, irmãos? Então a gente canta mais alto. E é uma bênção. Vocês só estão ganhando o número de homens, mas isso é por enquanto. Daqui a pouco a gente vai atrair mais homens e mais homens e mais homens, em o nome de Jesus. Então, nós já tivemos esse mês, já, né? Esse mês passado tivemos. Este mês de março nós também vamos ter. E eu vou marcar aí, domingo que vem eu anuncio a reunião de homens. Nós vamos ter em nome de Jesus, tá bom? Domingo que vem, Santa Ceia. Então, dia 8, vem para a igreja em o nome de Jesus. Irmãos, a obra do Senhor, ela se mantém, não é com ajudas externas, mas é com ajudas internas. É com a sua ajuda, com a igreja. Então, algum tempo atrás, quando nós abrimos esta igreja aqui, eu lembro que eu recebi uma senhora aqui na igreja que ela procurava uma igreja para congregar. Ela é lá da cidade de Parobé. E ela veio uma vez conversar comigo aqui, ela falou assim: pastor, eu estou vindo morar aqui na cidade de Rolante e eu gostaria de saber como que a igreja funciona. Daí eu comecei a explicar para ela quais são as nossas visões, né? O nosso propósito. Nós temos este propósito ali, ó. Temos um reino para avançar e um céu para morar. Então, nós cremos que a igreja funciona não aqui dentro. Aqui dentro nós nos fortalecemos, aprendemos, mas a igreja funciona lá fora. Então a minha oração, ela tem sido que o Senhor levante os seus discípulos dentro dos hospitais, né? E eu tenho visto isso, né? Nós temos aqui a Júlia que está indo para dentro de um hospital, né? A Júlia se formando em enfermagem, então o Senhor está enviando uma discípula dele para dentro do hospital. E esta foi a nossa oração desde o início, que o Senhor possa usar pessoas aqui, né? A Kailane na estética, né? E tantos outros que nós temos, a Gabi agora
fisioterapeuta, então alcançam níveis de pessoas, classes de pessoas diferentes e vão alcançar através do seu testemunho, da sua conduta, né? O Vinícius agora que foi para outra cidade, então alcançando uma outra cultura através do testemunho. Então a gente fica muito contente com isso. E ela chegou e me perguntou: pastor, e a igreja se mantém de que forma? Eu falei: nós ainda acreditamos nos dízimos e nas ofertas. A igreja se mantém desta forma. E ela achou difícil. Ela falou: não, aí eu já não concordo. Bem gentil ela, não falou nada demais, mas bem simpática a senhora, mas não concordava. Ela falou: o pastor poderia achar outra forma de manter a igreja. Irmãos, eu tenho 13 anos de pastor, eu já vi pastores tentar de outra forma. Nós não vendemos aqui na igreja rifas, nós não fazemos aqui na igreja cachorro-quente, nós não assamos carne para juntar um valor, para comprar uma cadeira. Nós cremos na oferta, nós cremos na generosidade, nós cremos nos dízimos, nós acreditamos que o coração generoso abençoa a obra de Deus. É nisso que nós acreditamos. Nós não fazemos votos, nós não fazemos nada disso. Pedimos lá uma oferta ou outra, às vezes para pagar a caixa de som, às vezes para comprar alguma coisa. Mas nós acreditamos que se o seu coração for generoso, Deus vai abençoar a igreja. Nós cremos que se o seu coração for generoso ao Senhor, você vai prosperar também. E o Senhor vai te abençoar. Nós cremos então no poder do dízimo e da oferta, que mantém a igreja. Nós não acreditamos que se você devolver o dízimo, você vai enriquecer de um dia para outro dia, mas nós acreditamos que o Senhor vai abrir as portas para você. Nós não prometemos a você que se você dizimar nesta igreja, você vai virar bilionário. Não. Mas nós prometemos para você que almas serão alcançadas, que vidas serão alcançadas, que pessoas serão alcançadas. Então, seja um dizimista, seja um ofertante. Separe 10% e devolva na obra do Senhor. Quando você for fazer as suas ofertas, faça com alegria. Falei na terça-feira, tem pessoas que vêm fazer as ofertas, mas elas vêm na precipitação. Elas pegam às vezes algum envelope para fazer uma oferta, mas elas vêm precipitadas, elas não vêm com alegria. E toda vez que você pega algum envelope precipitado, vai surgir alguma coisa e você não vai conseguir ser fiel a Deus naquilo dali. Você vai cumprir, você vai dar prioridade a uma dívida, você vai dar prioridade a qualquer outra coisa, mas não vai dar prioridade ao seu Deus. Porque você fez aquilo dali precipitadamente. Quando você for fazer algo para o Senhor, faça com alegria. Então tudo vai se encaminhar para você poder cumprir com aquilo que você falou ao Senhor. Então seja um dizimista da igreja, seja um ofertante da igreja. Se o Senhor está te pedindo 10%, não dê 11%, não dê 9%, não dê 8%. Não tenta impressionar o Senhor. Às vezes a gente quer impressionar Deus, não, eu vou dar 2 vezes mais, 3 vezes mais. Não, faça só o que o Senhor está pedindo. Porque aí você será abençoado. Deus não se impressiona, irmão, com 1 milhão, com 2 milhões, com 5 milhões. Deus também não se impressiona só com 2 moedinhas. Deus se impressiona com o coração generoso, com aquele que oferta com alegria, com aquele que faz não por necessidade nem por tristeza, mas aquele que vem e lança diante do Senhor o seu coração. Então tudo que passar nas suas mãos no decorrer desta semana, e eu quero profetizar que o seu dízimo venha aumentar. Eu quero profetizar que as suas ofertas venham aumentar. Eu quero profetizar que o Senhor venha abrir portas para você. E a minha oração tem sido essa, que os dizimistas desta igreja não somente ajudam esta igreja, mas ajudam esta cidade. Que o Senhor possa levantar no nosso meio futuros empresários que venham gerar empregos nesta cidade. Futuros empresários que venham construir nesta cidade hotéis nesta cidade. Futuros empresários que venham abrir comércio nesta cidade e venham poder gerar empregos nesta cidade. Porque esta é a visão desta igreja: abençoar a nossa cidade. Diga glória a Deus.
Que o Senhor te dê muita condição e que através do dinheiro você possa realizar sonhos, como uma casa nova, como uma viagem para algum lugar, como uma bênção para o seu filho, um carro, uma casa, que você possa realizar sonhos, comer do bom e do melhor, se vestir, sabe? Esse é o desejo que Deus esteja dentro do seu coração. Então, passou essa semana, separe 10%, devolva na obra de Deus, para a glória do Senhor. O dízimo, ele não é uma dívida, mas sim uma devolução, uma gratidão, uma expressão que você é grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele dá a você, em nome de Jesus. Amém? Então, seja dizimista, seja ofertante. Vamos reforçar domingo que vem. Que hora vai ser o culto, gente? Que hora o culto domingo que vem? Fala aí, meus irmãos. Mas nós temos que estar aqui 7h45. 15 minutos mais cedo, para que a gente faça a nossa roda de oração e a gente ore antes do culto. Então eu quero te convidar, levante cedo. Eu sei que é difícil, né? Você vir num domingo de manhã e às vezes você não tem uma noite de sono tão boa e chega domingo de manhã o pastor está te pressionando, chega cedo no culto, mas você está oferecendo as primícias para o Senhor. Você está dando ao Senhor as primícias. Então, chegue mais cedo, domingo que vem para a oração, em nome de Jesus. Prepare os seus pedidos, traga. Eu estou vendo que muitos irmãos não colocaram mais, mas escreva os seus pedidos de oração, vão colocando aqui no mural de oração. Nós estamos orando, né? O Senhor está abençoando, o Senhor está realizando coisas grandes, em nome de Jesus, tá bom? Se você não fez hoje, tem lá alguns pedidos ainda, você pode fazer e colocar aqui no mural, em nome de Jesus. Terça-feira nós vamos estar aqui. Terça-feira nossa quinta terça-feira do estudo do Apocalipse. Então vem ouvir. Aqui você não ouve nada de que vai te colocar medo, tá bom? O Apocalipse não coloca medo, ele só traz bênção para a nossa vida, revelação para o futuro, para onde nós iremos, como é o céu, como que funciona. Então vem participar em o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Separa nas mãos agora, se você já tem a sua oferta, o seu dízimo, o seu envelope. Vamos apresentar ao Senhor. Se você diz assim, pastor, eu tenho o meu dízimo, eu tenho a minha oferta no aplicativo, você pode fazer hoje pelo Pix da igreja e mandar para lá, em nome de Jesus, tá bom? As mulheres têm que trazer algum pratinho, tem que, né? Então, de doce ou salgado, né? Traga então as mulheres ou um prato de salgado ou um prato de doce. Você vai entrar em contato com algumas? Vai, então minha esposa entra em contato com algumas em nome de Jesus. Mas guarda essa data, né? Dia 12, quinta-feira, em nome de Jesus. Dia 15 tem alguém de aniversário, diga glória a Deus. Glória a Deus, é o Cleis, né, que está de aniversário aqui na igreja, dia 15 de março. É, né? Quantos anos? 30? 29 anos o Cleis está de aniversário. E aí o pastor dessa igreja também, dia 15 de março. Diga glória a Deus. 34 anos, glória a Deus, gente. Novo. É, quando você chega nos 34 anos e alguém diz, tá velho, e você tá com 34, você diz, não, tá novo. Novo nada, velho nada, né? Novo ainda, 34 anos. É engraçado, né? Eu falava com o barbeiro cortando o cabelo, e para nós terminar, eu falava para ele assim, cara, quando meu pai fez aniversário, eu nasci. E daí ele ficou olhando. Eu falei assim, quando eu conheci minha esposa, eu perguntei, como é que é o teu nome? Ela falou, Giovanelli. Eu falei, o meu é Giovanni. Que dia você nasceu? Ela falou, dia 15 do 6, né? Do 7. Dia 15 do 7. Eu falei, eu dia 15 do 3. E eu sempre estudei com pessoas que faziam aniversário junto comigo. Tem que ter alguma coisa, alguma ligação. Aí nós viemos pra cá, o Cleis faz aniversário no mesmo dia que eu. É um propósito, alguma coisa Deus tem com esse povo. Não é coincidência, não pode ser que seja coincidência. Levanta para o céu os seus dízimos, suas ofertas. Vamos apresentar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Apresente ao Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te multiplique, que a bênção do Espírito Santo esteja na sua vida agora, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, todos os dizimistas desta igreja, os ofertantes.
Quero te pedir bênção para eles, meu Senhor. Quero pedir que o Senhor os prospere. Quero pedir que o Senhor traga, Senhor, sobre eles qualidade de vida. Receba cada dízimo, receba cada oferta, e se for da tua vontade, multiplica-os na vida do seu povo. E eu creio que é da sua vontade. Abençoa o povo desta igreja, Senhor. Faça essa igreja crescer, alarga as tendas dela para o lado, Senhor. Nós queremos alcançar, Senhor, outras pessoas. Nós queremos alcançar outras vidas. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Você está saindo desta igreja, mas você não está saindo da presença de Deus, porque aonde quer que você esteja, o Senhor estará lá com você, te abençoando, te guardando, te protegendo, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê no Senhor, você pode falar junto comigo: Senhor Jesus, eu saio da sua casa, mas jamais sairei da sua presença. Amém. Glória a Deus. Exatamente, na Santa Ceia nós vamos ungir, né? Todos com azeite. Nós levamos no monte, consagramos 12 dias. Então é um para cada mês, né? Um dia para cada mês. Então vem que nós vamos ungir você. Venham aqui na frente todo mundo, venham ungir as suas mãos, e aí pode subir em cima do altar. Se você tem a sua oferta, pode deixar, e daqui vai para sua casa em nome de Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, o estéril faz mãe de filhos. Então mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto sobre as águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.